A primeira referência direta à maconha como agente psicoativo data de 2737 a.C. A erva foi encontrada nos registros do imperador chinês Shenong. No passado, a maconha era usada como presente, remédio, incenso cerimonial e para recreação. Atualmente, existem centenas de gírias diferentes usadas para fazer referência à maconha, como erva daninha, verde, ganja, Mary Jane e por aí vai. Você provavelmente já ouviu a maioria desses apelidos, mas certamente desconhece os fatos sobre essa erva que eu vou contar agora. Vamos começar falando sobre a origem da maconha. Como eu disse, sabe-se que o primeiro registro dela foi feito pelo tal imperador chinês. Muitos historiadores adotam essa versão como oficial, mas há quem ache essa história fajuta. Argumentam que o primeiro imperador da China nasceu em 260 d.C. Então, como um imperador poderia ter descoberto a maconha há mais de 2000 anos? Além disso, os primeiros exemplos de caracteres chineses escritos datam da dinastia Shang, entre 1200 e 1050 a.C., quando os oráculos esculpiram símbolos em ossos e cascos de tartaruga. Apesar desses furos na história, sabe-se que antigos povos de Taiwan usavam fibras de cânhamo há cerca de 10 mil anos. A identidade da primeira pessoa a descobrir a maconha permanece desconhecida. Contudo, sabemos que os humanos têm algum envolvimento com essa erva há milênios. Mas existem alguns restos mortais de chineses que foram encontrados com maconha. Há cerca de 2.700 anos, um homem de 45 anos de idade morreu nas terras altas das cordilheiras de Tian Shan, na China. Pouco tempo depois, seus ossos foram enviados para um cemitério no deserto de Gobi, chamado Yangai. Ao lado de seu corpo, alguém colocou um recipiente com 798 gramas de maconha. Os restos mortais foram encontrados por pesquisadores que estudaram e escreveram sobre suas descobertas em 2008. Sabe o que muita gente não sabe sobre a maconha? Apesar de muita gente usá-la para recreação, essa planta tem várias outras funções. As fibras da maconha, por exemplo, podem ser transformadas em cordas ou tecido. Um dos usos mais estranhos da corda de cânhamo registrado é tê-la como um método para transportar estátuas de pedras gigantes. Em 2012, os arqueólogos criaram reproduções das estátuas da Ilha de Páscoa, tentando descobrir como os povos antigos podem ter movido pedras que pesavam toneladas. Os teóricos sugeriram tudo, desde toras de madeira até a ajuda de extraterrestres. Porém, em 2012, após fazer diversos testes, um arqueólogo conseguiu provar que tudo o que era necessário era corda de cânhamo. Além disso, os moradores da Ilha de Páscoa tinham arbustos lenhosos semelhantes às plantas de maconha para usar na fabricação de cordas, argumentaram os pesquisadores. Mas é preciso deixar claro que cânhamo e maconha são coisas um pouco diferentes. Na verdade, apenas uma característica as difere. O cânhamo é da mesma espécie da maconha, mas não produz uma substância chamada ácido tetrahidrocannabinol, ou THCA. Essa substância é a precursora do tetrahidrocannabinol, ou THC, o ingrediente psicoativo da maconha. As plantas de cânhamo não conseguem produzir essa substância porque não possuem um gene que produz uma enzima para produzir THCA, enquanto a maconha está repleta de THC alucinante. Mas, bombinha, e quanto aos malefícios da maconha? Esse é um assunto complexo. Então, vamos com calma. Segundo a ciência, não é possível ter uma overdose de maconha, assim como acontece com a heroína ou a cocaína. Porém, a droga pode sim ser prejudicial para a nossa saúde. Em 2014, pesquisadores alemães causaram polêmica ao vincular a morte súbita de 2 homens a complicações cardiovasculares decorrentes do consumo de maconha. Os casos eram totalmente inusitados. Um deles, um homem aparentemente saudável de 23 anos, desmaiou e morreu em um transporte público com maconha no bolso. No outro caso, um homem de 28 anos foi encontrado morto com um saco plástico de maconha ao lado. Ambos os homens foram encontrados com THC, o ingrediente psicoativo da maconha, em seus tecidos após a autópsia.
Os pesquisadores disseram que os jovens morreram de complicações cardiovasculares provocadas pelo consumo de maconha. Quando falamos em maconha, grande parte do debate sobre os seus efeitos se concentra nas mudanças cerebrais que podem ocorrer, como a associação da droga com o aumento do risco de desenvolver esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. No entanto, o fato que fumar maconha também traz riscos para o coração. Em um outro estudo realizado em 2014, pesquisadores vasculharam 2.000 casos de complicações médicas decorrentes da maconha na França e descobriram que 2% envolviam problemas cardíacos, incluindo 9 ataques cardíacos fatais. O estudo não tinha como objetivo descobrir por que o uso de maconha pode ocasionalmente levar a problemas cardíacos. Mas pesquisas anteriores descobriram que a erva pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão sanguínea, o que pode promover um ataque cardíaco. Então, para quem acha que a maconha é inofensiva, saiba que essa informação é falsa. Primeiro, que qualquer tipo de fumaça que você coloque no seu pulmão não é saudável. Especialistas afirmam que, apesar de ser menos tóxica que a fumaça do cigarro, a fumaça da maconha prejudica a função pulmonar e pode levar as células pulmonares a um estado pré-cancerígeno. A maconha, embora não seja tão ruim quanto o tabaco, ainda é ruim, pois a queima de material vegetal na forma de cigarros gera uma grande variedade de compostos que possuem inúmeras atividades biológicas. Mas veja bem, eu acabei de falar que a maconha não é inofensiva. Só que isso não quer dizer que ela seja uma terrível droga viciante que destrói a vida das pessoas. A maconha vicia sim, assim como o café, assim como uma comida gostosa ou mesmo a cerveja que você toma todos os dias. Estudos apontam que apenas 10% dos indivíduos que fumam maconha se tornam dependentes. Essa porcentagem é muito baixa, principalmente quando comparado à porcentagem de usuários dependentes de tabaco, heroína, cocaína e álcool. Estudos também já revelaram que a dependência de maconha parece ser menos severa do que a dependência de outras drogas, já que é quase impossível você encontrar alguém tremendo e vomitando por não ter conseguido fumar maconha. Vale destacar, caros amigos, que o nosso objetivo aqui não é incentivar o uso da maconha. Estamos apenas relatando alguns fatos que para muitos são desconhecidos, para deixá-los informados sobre a verdade a respeito dessa planta. A maconha, apesar de ser uma droga, tem uma função muito importante na medicina. A maconha medicinal é basicamente feita de compostos da erva usados na fabricação de medicamentos. Entre esses compostos estão o canabidiol e o tetrahidrocannabinol, duas substâncias encontradas na cannabis em proporções diferentes e que têm potenciais terapêuticos. Cada uma dessas substâncias tem um efeito extremamente eficaz contra várias doenças. O canabidiol, por exemplo, é indicado para epilepsia refratária, dores crônicas, Parkinson, controle de náusea e vômito em pacientes em quimioterapia, além de ser eficaz no tratamento de quadros envolvendo ansiedade, depressão, estresse e insônia. Já o THC é indicado contra quadros de espasticidade grave causados por acidente vascular cerebral ou esclerose múltipla, glaucoma, controle de náusea e vômito em pacientes em quimioterapia e falta de apetite em pacientes com HIV. Eu preciso deixar claro também que existem efeitos colaterais com o uso dessas substâncias. Na verdade, nenhuma substância é isenta de efeitos colaterais, mas esses medicamentos são bem menos danosos ao organismo quando comparados a alguns alopáticos. Você sabia que existem pessoas que são alérgicas à maconha? Como muitas outras plantas, a maconha pode desencadear reações alérgicas nas pessoas. Segundo pesquisas, tanto o pólen da planta quanto sua fumaça podem causar alergias. As alergias à maconha são relativamente raras, mas estão aumentando com o passar do tempo. A maioria dos sintomas relatados de alergia à maconha são coceira nos olhos, tosse, espirros e urticária ocasional. No entanto, houve alguns casos relatados de pessoas com reações anafiláticas ao cânhamo ou à maconha. Para quem não sabe, a anafilaxia é uma resposta a um alérgeno que pode causar o fechamento das vias aéreas e matar a pessoa. Pouca gente também sabe que Viagra e maconha não combinam.
Os compostos da maconha podem inibir certas enzimas hepáticas, chamadas enzimas de citocromo P450. Isso significa que o Viagra não se decompõe tão facilmente no sangue de alguém que anda dando um tapa na pantera. O Viagra é decomposto pelas enzimas do citocromo P450 e por isso cria a possibilidade de concentrações plasmáticas elevadas de sildenafil que possam ocorrer com a coadministração de inibidores. Você não entendeu nada? Bom, talvez você precise maneirar essas coisas que você anda fumando aí, viu? Brincadeiras à parte, de forma bem resumida, essa mistura pode causar efeitos colaterais adversos. Em 2002, um estudo descreveu o caso de um homem de 41 anos que sofreu um ataque cardíaco após misturar maconha e Viagra. Embora os médicos não pudessem provar que uma interação medicamentosa causou o ataque cardíaco, eles alertaram outros médicos para considerar os efeitos colaterais inibidores da enzima da maconha quando prescreverem o Viagra. É isso aí. Essas foram algumas curiosidades sobre a maconha. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!